Bom, meus irmãos, boa noite a todos, né? É uma grande satisfação poder estar com os irmãos nesta noite. Eu quero então começar agradecendo o convite, agradecendo pelo convite, né? Que nos dá a oportunidade de meditarmos um pouco na Escritura, né? Meditarmos um pouco na palavra de Deus, buscarmos compreender. Não sei se a palavra compreender é a mais correta, mas buscarmos ter uma noção do que o pecado fez com o gênero humano, particularmente nos relacionamentos, né? E de modo muito particular no relacionamento familiar, no relacionamento que envolve o casamento. Eu quero então começar lendo um trecho da Escritura que se encontra em Gênesis capítulo 3. E nós vamos ler a partir do versículo de número 6. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo de número 6. Esse capítulo da Bíblia, ele é absolutamente fundamental, porque ele registra, do ponto de vista humano, a maior de todas as tragédias que nós já enfrentamos, né? Nada de pior do que aconteceu em Gênesis 3 poderia ter acontecido ao gênero humano. Então, Gênesis 3, a partir do verso 6, ele diz assim: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Até o versículo de número 12. Ontem nós tivemos a oportunidade de ver, né, através da exposição feita pelo reverendo Márcio, que Deus uniu homem e mulher. Deus criou o homem, disse que não era bom que ele estivesse só, e então lhe fez uma auxiliadora idônea, o que quer dizer da mesma espécie, do mesmo valor, com papel diferente, capacidades diferentes, né, todas elas complementares, mas de igual valor, não inferior e nem superior ao homem. Deus fez assim macho e fêmea e estabeleceu um relacionamento através do qual os dois se tornariam um. Não é? Ao final daquele capítulo 2, nós encontramos a declaração de que então deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher e serão os dois uma só carne. Isso quer dizer comunhão de vida, comunhão de propósito, comunhão de interesse. No entanto, para que este relacionamento continuasse a funcionar de forma perfeita, o estado de perfeição em que eles foram criados também precisaria ser mantido. Nós sabemos que quando Deus cria o homem e a mulher, ele lhes dá a ordem, né, de crescer, multiplicar, encher a terra e dominar sobre a criação.
Deus os coloca como seu vice-gerente. E para cumprir com todas estas tarefas e glorificar a Deus de forma a cumprir com o propósito da sua existência, eles precisariam manter o seu estado. E para isso, Deus então ordenou que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, nós sabemos que o homem e a mulher desobedeceram, eles perderam este estado de perfeição, o pecado então foi introduzido no gênero humano e trouxe efeitos nocivos sobre toda a criação, sobre o homem, sobre a mulher, em todos os aspectos da sua vida. Tudo foi absolutamente contaminado. Sua capacidade de trabalho, sua capacidade de obter conhecimento, de gerir aquela criação, de relacionar-se com a criação e de relacionar-se com o semelhante dentro do que Deus havia estabelecido e de relacionar-se com o próprio Deus, tudo isso estava comprometido. Então, hoje nós queremos falar um pouco destes efeitos no casamento, ou para o casamento. Nós queremos abordar de forma simples e panorâmica, não é? Sem muitos pormenores, mas apresentarmos algo que nos dê uma ideia razoável, não é, do porquê nós temos problemas nos nossos relacionamentos e como estes problemas podem ser tratados. Então, a primeira coisa que nós queremos considerar é que o pecado trouxe a perda da harmonia. Antes da queda, tudo funcionava harmoniosamente. O homem e a natureza estavam em harmonia. A natureza produzia tudo que era bom para o homem. Mas depois do pecado começou a produzir ervas daninhas. O corpo do homem funcionava muito bem e a partir do pecado ele começa a se degenerar. Mas o primeiro efeito, que é essa perda de harmonia, ela pode ser vista no texto que lemos particularmente em dois momentos. Primeiramente, aqueles que foram unidos para ser um, agora demonstram dificuldades em ser um. Eles demonstram dificuldades em estarem unidos do modo como estiveram unidos quando Deus os criou. E onde nós vemos isso? Primeiramente, na manifestação da vergonha. O texto que lemos diz que quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles identificaram que estavam nus e procuraram se cobrir, porque tiveram vergonha um do outro. Ora, o que isso nos aponta? Isso nos aponta que aquele casal que não tinha nada a esconder um do outro, que não tinha vergonha de nada o que fazia, ou o que era, ou o que sentia, agora começa a haver problemas, agora começa a haver defeitos, começa a sentir vergonha e começa a sentir que precisa esconder coisas, que não pode partilhar da vida de forma integral, que essa intimidade agora ela precisa ser contida, ela não pode mais ser como era antes. Essa dificuldade mostrada na vergonha que um passa a sentir do outro, mostra que eles já não estão mais completamente abertos um com o outro, eles já não se sentem mais tão à vontade um com o outro, exatamente porque há agora, como podemos dizer, há agora um sentimento de desconfiança e de vergonha. A harmonia foi quebrada. Há não muito tempo atrás, foi divulgada aí uma lei que tornava crime o marido olhar o
smartphone, não é? O celular da sua esposa, ou a esposa olhar do marido, ou seja, os relacionamentos, as publicações, as coisas que eles tinham, precisava ser mantida em privacidade. Esse desejo, ou essa necessidade, ou este medo que o homem tem, né? E quando eu digo homem, eu estou falando do ser humano, de ter a sua vida aberta, né? De não ter segredos, de não esconder coisas, de ter uma vida em que seja verdadeiramente una, mostra-se quebrada através do pecado. E isso traz, como dissemos aí, desta lei e de tantas outras coisas existentes, né, de tantas outras práticas, elas mostram que, de fato, o pecado veio e quebrou essa harmonia, de modo que, em alguns casos, pessoas sentem a necessidade de esconder elementos seus uns dos outros. Bom, essa dificuldade em manter a harmonia também pode ser vista no fato do homem ter acusado a mulher de ser a responsável por tudo aquilo que estava acontecendo. Vejam, se nós voltássemos lá no capítulo 2, no relato da criação da mulher, quando a mulher é apresentada ao homem, ali nós encontramos o homem dizendo: esta, afinal, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Há alguns estudiosos que veem nesse texto, né, no texto original, métrica musical. E assim já houve alguns comentaristas que manifestaram a opinião de que Adão, naquele momento, cantou. A sua alegria ao contemplar aquela obra que Deus havia feito a ele foi expressa através de poesia, através de cântico. Mas vejam a diferença agora. Esse homem que manifestou tanta alegria em receber a mulher das mãos do Senhor, que deveria, nesse momento, assumir toda a responsabilidade do que havia acontecido, que deveria, naquele momento, protegê-la e, portanto, mostrar que a harmonia permanecia apesar das circunstâncias. Agora ele tenta se livrar daquela situação difícil, jogando toda a culpa nela. E talvez até em Deus, pois a resposta dele a Deus é: a mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. Vejam que aquele mesmo homem que manifestou tanta alegria em receber a mulher, agora, para se livrar de um problema, tenta empurrar a responsabilidade para as costas dela. Essa harmonia, portanto, está quebrada. O relacionamento está severamente prejudicado, porque aqueles que eram dois, mas que foram criados para ser um, estão neste momento de desobediência, neste momento de pecado, se tornando dois. Eles se tornam dois quando um sente que precisa esconder algo do outro. Eles se sentem dois quando um acha que, para se livrar do problema, precisa jogar a responsabilidade nas costas da outra. Toda aquela harmonia presente no início da criação está agora severamente prejudicada pelo pecado. Bom, isso explica porquê de brigas, porquê de atritos, porquê da falta de harmonia existente nos relacionamentos ao longo da história. Quer dizer, a entrada do pecado é a causa de divórcios, a entrada do pecado é a causa de abandono, de adultério, é a causa daquilo que as pessoas, quando elas não encontram motivo para a separação, então elas dizem que foi por incompatibilidade de gênios. A incompatibilidade de gênios, ela nada mais é do que a declaração de que o pecado
nos tornou tão diferentes que não é possível, do ponto de vista e pelo esforço humano, viver-se junto. O pecado é a causa da traição, é a causa da violência, e tudo o mais que tem tornado os relacionamentos tão fluidos, tão fáceis, em muitos casos, de ser destruídos. Agora, mesmo que estes pecados que nós acabamos de enumerar, como adultério, violência, divórcios, não sejam visualizados em todos os relacionamentos, ainda assim nós temos o egoísmo, a inveja, a falta de diálogo, cônjuges que minam a autoridade do outro diante dos filhos, quando o pai fala mal da mãe para os filhos pelas costas, ou quando a mãe faz isso em relação ao pai, ou quando um dá uma ordem e o outro vai lá e desfaz a ordem, enfim. Quando cônjuges negociam, não é, o sexo, negociam o seu relacionamento íntimo, buscando receber alguma coisa de seu interesse, alguma coisa em troca disso. Enfim, existe uma série de coisas que parecem mais sutis, né? Parecem menos graves do que adultério, parecem menos graves do que a violência, mas que, no entanto, são pecado, desagradam a Deus, quebram esta harmonia que Deus estabeleceu para o gênero humano, para o homem e para a mulher, e, portanto, acabam impedindo que as coisas sejam feitas de uma forma em que Deus seja glorificado do modo que Ele quer ser glorificado. Uma outra, além da perda da harmonia, uma outra coisa que o texto, nós não fomos até lá, né? Nós não continuamos lendo o texto até o seu final, quando as sentenças vão sendo dadas, né? Eu me restringi ao momento do pecado e o momento em que Deus questiona o homem sobre isso, mas ao continuarmos lendo o texto, nós vamos ver que Deus diz à mulher que multiplicaria o sofrimento da sua gravidez, e que meio a dores ela geraria filhos. Na sentença contra o pecado, onde Deus está dizendo que o sofrimento seria aumentado, do modo como o texto está traduzido para a nossa língua, nos passa a impressão de que o que Deus está dizendo é que ao longo dos 9 meses haveria sofrimento, e então, ao dar à luz, haveria grande dor. E que então o problema estaria restrito a isso. No entanto, o que na verdade o texto está dizendo é que sim, daria luz em meio à dor, mas quando ele diz que aumentaria o sofrimento, a palavra lá que está traduzida por gravidez, ela significa concepção. Então, na verdade, a ideia é de que a partir do momento em que uma criança começasse a ser gerada e ao longo de toda a sua vida, isso seria trabalhoso. O que Deus está dizendo, na verdade, é: vocês vão criar filhos em meio a sofrimento, em meio a dificuldade, em meio a lutas. E por que disso? Porque agora, aquele casal perfeito que geraria filhos perfeitos, quando Caim nasce, é interessante ver no capítulo 4 de Gênesis que o texto diz que Adão gerou um filho segundo a sua imagem. Qual imagem? A imagem caída, a imagem de pecado, a imagem de imperfeição. Adão e Eva, agora inclinados para o pecado, geraram filhos inclinados para o pecado. Aqueles filhos que, se fossem gerados em perfeição, aprenderiam tudo com muita facilidade, teriam a inclinação para obedecer de forma rápida. Agora, são exatamente o contrário.
E nós podemos dizer que Eva experimenta isso com Caim matando Abel. Esse talvez seja o momento em que Eva percebe o quão difícil de fato era criar filhos. Difícil pelo aquilo que é natural, pelas enfermidades que atingiam os filhos, mas difícil porque o pecado, porque a desobediência os atingia. Nós podemos dizer que criar filhos é como nadar contra a correnteza. É um esforço contínuo. É um esforço que envolve dizer o que fazer e o que não fazer. Envolve mostrar através do exemplo o que fazer e, obviamente, não fazendo o que não fazer. Envolve a aplicação da disciplina, quando eles fazem o que não deveriam fazer, ou quando deixam de fazer o que lhes foi ensinado fazer, as ordens que lhes foram dadas, e ainda cuidar acerca de quem os envolve, quem está dentro do relacionamento deles, por crermos que as más conversações corrompem os bons costumes. Portanto, é de fato um trabalho intenso, difícil e um trabalho que nos faz ver, quando nós olhamos para a complexidade de tudo que tem que ser feito, e quando nós olhamos para a nossa limitação, para as nossas falhas, ou seja, o tanto que o trabalho é grande, o quanto nós somos limitados e o quanto os nossos filhos são inclinados à desobediência, nós somos obrigados a concluir que só a graça do Senhor pode nos permitir fazer com que aquela perda da harmonia, aquela quebra da perfeição do relacionamento criado por Deus seja amenizado pela graça do Senhor, pela atuação do Senhor na vida do casal e na vida dos seus filhos. Agora, como ter um casamento, digamos assim, que funcione, se ele traz dois pecadores consigo? Os casais não são mais como Adão antes da queda. Eles são como Adão e Eva depois da queda. Eles, assim como Adão, para se livrar de um problema, procurou culpar única e exclusivamente Eva, hoje cônjuges em circunstâncias difíceis fazem muitas vezes absolutamente a mesma coisa. Culpam o outro. Vejam que quando os relacionamentos não vão bem, a culpa é sempre do outro. Recentemente eu estava assistindo pela internet a pregação de um pastor amigo meu, de uma igreja irmã, e ele começou a sua pregação contando uma ilustração. Ele disse para os irmãos da igreja o seguinte: há muitos anos atrás, eu estava no meu gabinete e um homem chegou lá para aconselhamento. E esse homem, ele disse o seguinte: pastor, eu preciso de ajuda, porque o meu casamento vai mal, e se continuar assim, ele vai acabar. E a culpa é toda minha. Eu que tenho feito tudo de errado, eu que sou pecador, eu é que não consigo fazer as coisas direito, eu é que não consigo fazer esse casamento funcionar, eu é que não consigo estruturar as coisas e eu preciso que o Senhor me ajude. E aí, então, esse pastor amigo meu virou para a congregação e disse o seguinte: sabe qual é o problema com esta história que eu estou contando? É que eu inventei, ela não aconteceu. As pessoas, normalmente, elas não chegam no gabinete dizendo a culpa é minha. As pessoas chegam no gabinete dizendo assim: pastor, meu casamento está acabando porque minha mulher não me entende. Pastor, meu casamento está acabando porque o meu marido faz tudo errado. Pastor, meus filhos não estão caminhando bem porque eles não me escutam. Eles não me obedecem. Nós procuramos até hoje responsáveis pelos nossos erros, responsáveis pelos nossos pecados. Então, como um casal
pode tratar a questão do pecado dentro do seu relacionamento? Como um casal pode evitar que essa harmonia, que não é mais como no Éden, se desenvolva a algo próximo disso? E evite que as autoridades sejam minadas, que evite o adultério, o divórcio, que evite a traição, que evite a inveja, a amargura, os atritos constantes. Como nós podemos fazer isso? A primeira coisa que eu quero dizer que nós devemos fazer é reconhecer as diferenças. Nós precisamos reconhecer que o casamento é a união entre dois estranhos. Sempre que eu vou fazer um aconselhamento pré-nupcial, eu começo dizendo para o casal que está na minha frente que eles são dois estranhos. Alguns deles estranham a minha colocação e dizem: como assim, pastor? A gente já namora há 5 anos e somos amigos há mais 3. Nós nos conhecemos há muito tempo, nós não somos estranhos. Mas quando dizem isso, eles não conseguiram entender ainda que eles estão sendo criados por famílias diferentes, em lares diferentes, com costumes diferentes, vontades diferentes, perspectivas diferentes, e que agora essas duas pessoas diferentes, que conhecem um pouco um do outro, mas que ainda não conhecem um ao outro em profundidade, porque a grande verdade é que nós nem nos conhecemos. Nós, dependendo das circunstâncias que vivemos, nos descobrimos. Descobrimos em nós reações que nós não sabíamos que seríamos capazes de tê-las, tanto positiva quanto negativamente. Então, se nós nem nos conhecemos em profundidade, quanto mais o outro. Esses dois estranhos, portanto, vão começar agora uma vida em que eles devem ser um. Os costumes diferentes precisam ir sendo moldados a um costume só. Os valores diferentes, as vontades diferentes, elas precisam ir sendo moldadas a uma só. O ideal, é claro, é que eles sentem, conversem a respeito das suas diferenças e verifiquem o que cada um trouxe de melhor do seu lar, para que eles construam um lar que seja melhor do que o lar em que eles foram criados. Agora, quando nós reconhecemos as nossas diferenças e quando nós reconhecemos que precisamos buscar o melhor, então nós precisamos estar dispostos a ceder. Alguém cede um dia, o outro alguém cede o outro dia. Refletem sobre as coisas que eles estão vivendo e procuram chegar a um ponto em que eles identifiquem o que é o melhor a fazer. Como vão poder moldar o seu lar de uma maneira que eles consigam viver de forma harmoniosa o quanto é possível a dois pecadores viverem de forma harmoniosa. Como eles foram criados em ambientes diferentes, como dissemos, costumes, gostos diferentes, agora eles precisam ser um só. Há muitos anos atrás eu ouvi uma entrevista, eu achei incrível, porque foram falar, queriam um documentário aí, queria falar sobre casamento, sucesso no casamento, e entrevistaram um famoso que já estava no 6º casamento. Não consigo ver como é que ele poderia ser uma referência, né, a como ter um casamento de sucesso se ele estava no 6º casamento. Casamento este que, não muito tempo depois desse documentário, também já acabou. Mas perguntado a ele qual era o segredo do sucesso do casamento, ele disse o seguinte: olha, o segredo do sucesso do meu casamento agora é que nós temos vidas completamente independentes. Eu tenho o meu quarto, ela tem o quarto dela. Eu tenho o meu banheiro, ela tem o banheiro dela. Nós temos privacidade. Ela tem a conta dela, eu tenho a minha. Nós temos vidas completamente independentes. Isso não funcionou. Aquilo que ele estava colocando como sucesso não funcionou. E por que não funcionou?
Primeiro, porque casamento não é uma criação humana, não é uma convenção social. Casamento é criação divina. E o Criador, aquele que fez, aquele que idealizou, ele disse que os dois deixam seus lares para agora serem um só, para agora caminharem juntos, para agora ser como uma só alma, como uma só vida, com um só propósito, uma só missão. E para isso é preciso diálogo, é preciso conversa, é claro, é preciso que a mulher ocupe o seu lugar de auxiliadora, dando ao homem as orientações, as ideias, os conselhos, os projetos que podem ajudar no desenvolvimento da família, e o homem precisa ocupar o seu papel de cabeça e, em momentos em que não há consenso, tomar as decisões e assumir, obviamente, as responsabilidades das decisões que toma. É preciso, além disso, reconhecermos que somos pecadores e que nós precisamos tratar não só com os pecados do outro. Muitas vezes nós entramos em relacionamentos nos perguntando como é que nós vamos tratar o pecado do outro. Como se o outro fosse pecador e eu não. Para usar uma ilustração que às vezes eu uso na igreja, alguns entram no relacionamento como se o outro fosse porco-espinho, ouriço, e ele fosse gato persa. O outro tem espinhos que ele precisa saber como tratar, mas ele não, ele tem pelinho macio. Nós precisamos lembrar que nós somos dois ouriços. Nós podemos não ter os mesmos pecados, nós podemos não ter os mesmos espinhos, termos espinhos diferentes, mas todos nós temos pecado, todos nós temos espinhos, todos nós somos inclinados a fazer aquilo que é pecaminoso, nós somos inclinados a buscar os nossos próprios interesses, nós somos inclinados a fazer aquilo que nos agrada, mesmo que isso não agrade a outro, desde que eu esteja sendo beneficiado. E quando eu não consigo entender que isso é pecado, quando eu não consigo entender que eu sou tão pecador ou mais do que o meu cônjuge, eu não vou conseguir fazer com que esse relacionamento funcione de maneira harmoniosa. Eu preciso reconhecer que sou pecador. E além de reconhecer que nós somos seres diferentes e que precisamos chegar num acordo, além de reconhecer que nós somos pecadores e precisamos tratar com os nossos pecados, vejam como que isso é importante. Quando eu entendo que eu sou pecador e que meus pecados incomodam meu cônjuge, o meu cônjuge entende que ele é pecador e que os pecados dele me incomodam. Mas, por outro lado, eu entendo que o meu cônjuge é pecador e tem dificuldade em lutar contra o seu pecado, por isso eu procuro ter paciência com os seus pecados. E o meu cônjuge entende que eu sou pecador e que eu tenho dificuldade para tratar o meu pecado, e por isso ele tenta ser paciente com os meus pecados. Mas, por outro lado, como eu sei que os meus pecados incomodam, eu luto para corrigi-los. E como o outro sabe que os seus pecados incomodam, ele luta para corrigi-los. Então, quando você junta a paciência de um com o esforço do outro e vice-versa, você encontra pessoas que estão caminhando na mesma direção. Cada um que usa de paciência com o outro vai precisar ter cada vez menos paciência, porque o outro está lutando com o seu pecado. E aquele que está lutando com o seu pecado também se tranquiliza, se satisfaz ao ver a paciência do outro. E isso nos leva ao ponto seguinte. Além de entendermos que somos diferentes, e além de entendermos que somos pecadores,
nós vamos conseguir enfrentar estas coisas com o amor verdadeiro. Por que eu estou qualificando esse amor como amor verdadeiro? Porque o amor que a nossa sociedade estabelece nunca é pelo outro, apesar dela dizer que é pelo outro. O amor que a nossa sociedade estabelece é o amor por si mesmo. Porque quando alguém diz que ama alguém, na verdade, ele está dizendo que ama o prazer, a alegria, a satisfação que o outro lhe proporciona. Tanto isto é verdade que quando aquilo que o atraía no outro, por exemplo, pessoas que casaram por causa do dinheiro e então dizem para a pessoa eu te amo, mas por causa da condição socioeconômica que essa pessoa oferece, quando essa posição é perdida, a pessoa diz eu não te amo mais. Aquele que foi atraído pela beleza física, da mesma forma, quando a beleza física passa, ele diz, eu não te amo mais. E, na verdade, o amor não acabou. O amor continua como sempre foi, por si mesmo. Mas como que a Bíblia define o amor? Nós temos a definição de amor em 1 Coríntios 13. E, de acordo com 1 Coríntios 13, a primeira coisa que se precisa dizer a respeito do amor, e que não está tão clara assim na nossa tradução para o português, mas que no texto grego é óbvio, é que o amor é ativo. O amor, ele não é um simples sentimento. O amor é ação. E a gente pode ver isso porque o apóstolo Paulo descreve o amor usando verbos. E o que os verbos são? Palavras de ação. São 15 verbos em 3 versículos. São 15 ações descritas pelo apóstolo Paulo como sendo próprias do amor em apenas 3 versículos. De modo que o apóstolo Paulo, então, mostra o amor, ou diz que nós mostramos o amor por meio de ações, e não através de meros sentimentos ou palavras amorosas. Pois bem, como que o amor é descrito em 1 Coríntios 13? Paulo diz primeiro que o amor é paciente e benigno. Isso quer dizer, e como eu disse há pouco, que nós temos que ser pacientes uns com os outros. Nós precisamos ser longânimos, ou seja, ter um ânimo longo para suportar as coisas. Eu preciso ser paciente com os problemas, com as lutas, com os pecados do meu cônjuge. Ele diz que o amor é benigno, o que quer dizer que o amor espelha a bondade. Ora, é isso que Deus faz. Deus expressa bondade e nós devemos espelhar a bondade de Deus, a misericórdia que ele mostra a nós, seu povo, tendo paciência conosco, nos fazendo bem, nos perdoando, suportando os nossos pecados. Paulo diz que o amor não arde em ciúmes. E aí a palavra é interessante porque, na verdade, o sentido é de que ele não é invejoso. Ele não arde em inveja, ele não arde em incômodo por aquilo que o outro tem. O amor não busca aquilo que é do outro, não se sente incomodado com o sucesso do outro. O amor não se ufana, isso quer dizer que ele não se vangloria. Ele não se exalta, ele não está voltado para si mesmo, ele não está buscando na soberba, no orgulho se satisfazer. Ele não é rude. Ele não insiste nos seus próprios direitos. Ele não quer sempre ter razão por ter razão. Ele não se exaspera, ele não se ressente do mal, ele não fica guardando as coisas para depois cobrar, para se vingar depois, para lançar em rosto depois. Ele não se alegra com aquilo que é injusto. O amor ama a verdade. Paulo ainda diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O que isso significa?
significa que o amor sempre espera o melhor do outro. Significa que o amor, quando vê erro no outro, pede explicações, e quando diz que tudo crê, é que ele está pronto a acreditar que as explicações que vão ser dadas são verdadeiras. É claro que não é acreditar em qualquer coisa. É claro que não é se deixar enganar de propósito. Mas é não ser injusto. É não se fechar e não ouvir, e não dar oportunidade de explicação, não dar oportunidade de arrependimento, de pedido de perdão. A vida caracterizada pelo amor, por este amor, ela é caracterizada pelo amor de Deus. E uma vez que o amor de Deus reina na vida, isso nos leva a buscar confiar naquela pessoa que Deus colocou na nossa vida, naquela pessoa que é o objeto do nosso amor, de modo que nós busquemos sempre pensar o melhor dela. Eu quero concluir dizendo o seguinte: o casamento foi uma grande dádiva do Senhor para o ser humano. Talvez a maior delas. E até hoje ela é a decisão mais importante que alguém toma na vida. Isso porque das muitas decisões que nós tomamos na vida e voltamos atrás, podemos ter algum prejuízo, mas esses prejuízos eles costumam ser menores. Eu posso escolher a profissão errada e então, num dado momento, mudar a minha atividade profissional. Eu posso ter escolhido o curso errado e abandonar o curso e começar outro. Eu posso ter escolhido o emprego errado e buscar outro. Eu posso ter me mudado para a cidade errada, para o bairro errado. Em tudo isso eu tenho algum prejuízo financeiro, algum prejuízo de tempo, mas nada que ordinariamente marque a minha vida. Mas quando um homem e uma mulher se casam, eles passam aí a ter 3 opções na vida: viver bem juntos, viver mal juntos, ou se divorciar. Nós sabemos que as circunstâncias, como o reverendo Márcio inclusive colocou ontem, que a Bíblia permite, ainda que o ideal seja o perdão, a reconciliação, mas ela permite, por causa da dureza do coração, né? Às vezes um dos cônjuges quer, insiste, mas o outro não quer, então não há muito o que se fazer. Mas é claro que a separação é sempre a última opção. Mas viver mal junto também não é uma opção razoável. Então, na verdade, a única opção que nós temos é fazer funcionar. A única opção que nós temos é reconhecer que somos diferentes, somos pecadores. A harmonia foi quebrada pelo pecado. Hoje é muito mais difícil, mas que, no poder do Senhor, nós devemos desfrutar deste grande presente que Deus nos deu. Que o pecado corrompeu, que o pecado trouxe grandes prejuízos, mas que Deus em Cristo Jesus restaura. O Senhor em Cristo está restaurando toda a natureza. Paulo diz que a criação geme, aguardando o dia da sua redenção. Haverá novos céus e nova terra. Deus, através de Cristo Jesus, está restaurando a vida espiritual do homem, reconciliando o homem consigo. O Senhor está restaurando a sua imagem no homem. O Senhor em Cristo Jesus está restaurando os relacionamentos interpessoais, de forma particular, o casamento. Portanto, confiados em Cristo, nós podemos desfrutar do casamento de acordo com o ideal de Deus e assim glorificá-lo.
O que nós precisamos saber é que entender que há diferença, entender que somos pecadores, não é suficiente. Nós não somos capazes de tratar isso sozinhos. Nós não somos capazes de lutar contra a inveja, contra o orgulho, contra a soberba, contra o egoísmo, sozinhos. Nós dependemos da graça do Senhor. Nós dependemos da fé em Cristo Jesus. Portanto, firmados em Cristo, é que nós podemos tratar dos efeitos do pecado sobre o casamento. Deus assim nos abençoe. Mais uma vez quero agradecer pela oportunidade dada de estar com os irmãos hoje e poder partilhar da palavra do Senhor. Amém.